Fala lajeiros e lajeiras! Hoje eu quero conversar com vocês sobre a história do homem da laje. Da onde veio o Vitor, da onde veio o homem da laje. Pessoal, é o seguinte, os meus pais eles têm uma fábrica de laje treliçada já tem 41 anos, ou seja, eles trabalham nesse ramo quase que a vida toda. Então o que aconteceu? Na hora que eu finalizei o ensino médio, eu fiquei naquela dúvida, né? Por exemplo, se eu fazia marketing, educação física, aquelas dúvidas normais. Foi aí que meu pai conversou comigo e aí eu dei uma olhada no curso de engenharia civil. Realmente eu gostei. Para o meu pai ali eu acho que era basicamente a última chance dele conseguir um engenheiro civil. E aí por isso que ele veio, conversou comigo e aí eu acabei aceitando. Mas do que eu acabei aceitando eu também fui lembrando. O que acontece? No meu momento de escola, no ensino médio, ensino fundamental, matemática, eu ficava em recuperação, pessoal. Então, assim, eu fiquei naquela dúvida, né? Caramba, eu fazer engenharia civil, ter que calcular, será que isso vai dar certo? E aí, acabei aceitando o desafio e fui. Mas no terceiro, quarto semestre, eu virei uma chave. E essa chave virou quando eu percebi que eu ia ter que fazer isso praticamente o restante da vida. Falei, cara, se eu vou ter que fazer isso o restante da vida, que eu faça direito. E aí eu fui e comecei a estudar muito mais e correr atrás até de um estágio. Só que o estágio, como sempre, um mercado em recessão, em queda e poucas oportunidades. Aí eu entregava currículo em várias obras, mas nenhuma eu conseguia a oportunidade. Até que um dia eu entreguei um currículo numa obra e o mestre de obras falou para mim, olha, cara, eu não consigo te contratar, te dar um estágio e tudo mais, mas eu consigo te ajudar. Se você vir aqui, eu vou te ensinar tudo que eu estiver fazendo aqui na obra. E eu não pensei duas vezes, lógico, fui e comecei a ir. E lá nessa obra foi muito interessante que eu consegui pegar fundação, estrutura, alvenaria. Então assim, eu fui pegando várias etapas, o acabamento. Então foi muito legal. E eu fui pegando na prática junto com o mestre de obra. A obra tinha um engenheiro, mas o engenheiro ele só me dava alguns conselhos. Ele não chegava a ficar me orientando tão perto como o mestre de obra. E enquanto eu estava indo nessa obra, eu também não parei de procurar outros estágios, porque eu queria também um estágio onde eu estivesse participando, não só, de certa forma, aprendendo. Então eu acabei conseguindo uma outra oportunidade igual a essa, onde o engenheiro falou para mim assim, cara, eu não consigo te contratar, mas se você vir aqui eu consigo te ensinar. E aí o que aconteceu? Eu acabei aceitando também, né, obviamente. Era um prédio de 10 andares e assim, na época que eu cheguei lá ainda estava no térreo. Então eu falei assim, cara, 10 andares eu vou ter muita coisa para ver. E foi dito e feito, eu via projetos, eu acompanhei todo o processo da obra, até quase todas as concretárias, até o 10º andar. Então eu fui acompanhando tudo direitinho e como ele estava fazendo e ele ia me dando várias informações da obra, vários feedbacks da obra e tudo mais. Então assim, foi muito bacana, foi uma experiência ótima. E a partir daí, como eu ainda não tinha arrumado nenhum estágio assim realmente fixo e remunerado, eu acabei indo trabalhar com os meus pais. Onde lá com os meus pais também foi um aprendizado muito grande. Projetos de planos de montagem de laje, acompanhamento de fabricação de laje, acompanhamento em obras, visitas em obras, muitas e muitas, já foram, com certeza, centenas de obras que eu já visitei e eu já fiz projetos de laje. E assim, nesse tempo, passou 5 anos e eu consegui a graduação, né? Então eu concluí o curso. E assim que eu concluí o curso, eu falei assim, cara, agora é na Vera, né? Agora é no mercado. E aí, o que aconteceu? No meu primeiro projeto que eu consegui com o cliente, eu peguei esse projeto completo. Peguei para fazer arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica.
Então assim, peguei um projeto completo de um sobrado e assim, mas cara, eu fazendo esse projeto, eu fiquei assim, nossa, tal, fiz, revisei e tal, imprimi as pranchas tudo certinho e entreguei pro cliente. E assim, mas fica sempre aquela dúvida, né? A nossa mente sempre vai trabalhando. Cara, será que tá tudo certo? Será que eu não errei naquilo? Será que eu não errei nisso? Será que vai cair? A gente fica sempre com muito medo, muito receio. E foi aí que eu também olhei assim e falei, cara, assim também não dá, não vou conseguir ficar fazendo projeto pra ficar com medo depois, né? Então, o que eu fiz? Falei assim, cara, eu vou ter que me esforçar mais, me especializar, dar algum jeito. E aí eu entrei numa especialização no meu MBA, que era em estruturas e fundações, que era o que me deixava até com mais medo, na verdade. E aí, também acabou sendo a matéria que eu estava me identificando mais, até por trabalhar mais com laje, então eu acabei me identificando nessa época mais com estrutura. Então, a dificuldade que eu tinha em matemática, eu descobri hoje que eu tenho facilidade. Então, assim, eu consegui agora calcular com muito mais facilidade e a estrutura virou a minha matéria praticamente, que, vamos dizer, preferida. E aí, depois que eu fiz essa pós-graduação, eu acabei ganhando muito mais conhecimento sobre estruturas, fui aprendendo vários tipos de cálculo e foi aí que eu consegui ganhar mais confiança. E o cálculo que eu aprendi, que hoje eu acredito que foi o mais útil para mim, é o cálculo da laje treliçada. Então, assim, foi algo que realmente facilitou e muito a minha vida. Por que eu digo que o cálculo da laje treliçada foi o que mais me ajudou? Porque além de a gente já trabalhar com isso, na graduação, infelizmente, a laje treliçada ela é uma das menos tratadas. E quando a gente sai para o mercado de trabalho, ela é uma das mais utilizadas em pequenas e médias obras. Então, a gente sai despreparado nessa parte. E a partir do momento que eu fiz essa pós, eu ganhei muito mais confiança. Mesmo quando os meus pais trabalhavam com 40 anos com laje, eu ainda não tinha a confiança necessária. E aí foi que eu adquiri, mas aí eu tive que estudar, revisar, estudar para conseguir adquirir essa confiança e chegar nas obras e orientar os profissionais, orientar um engenheiro, debater, às vezes até ensinar, enfim, foi algo muito legal. E eu vi que estava dando muito certo quando o engenheiro, que era da primeira obra onde eu consegui um estágio junto com o mestre de obra, o engenheiro só me orientava, ele me ligou para tirar algumas dúvidas sobre laje treliçada. Então eu falei assim, cara, realmente, então tá dando certo, né? Eu tô conseguindo manjar bem desse assunto. E aí eu, lógico, muito feliz e tudo mais. Só que o que acontece? A partir do momento que você vai conseguindo essa confiança, você vai conseguindo se desenvolver profissionalmente, você vai conseguindo mais clientes, mais pessoas vão te ligando, principalmente para resolver problemas, correto? Então foi o que acabou acontecendo comigo. Eu fui visitando obras, aí às vezes algum cliente, teve um dia que uma moça ligou e falou assim, nossa, minha laje caiu. Minha laje caiu, não sei o que, tudo mais. E eu fui, lógico, prontamente fui lá na obra dela e realmente a laje dela tinha caído. Ela estava fazendo concretagem no dia e o escoramento da obra não aguentou, assim, tinha cometido erro lá no escoramento, o pessoal da obra, e aí não aguentou, e realmente ficou aquela destruição na obra, prejuízo total. E assim, graças a Deus ninguém saiu ferido, pelo menos, mas foi por pouco, questão de minutos a mais ali, alguém poderia estar embaixo, alguém poderia estar em cima e realmente ia alguém acabar se acidentando. E uma outra vez, uma outra cliente também, acabou me ligando, falando que a laje dela estava balançando. Eu achei estranho, quando eu fui lá, orientei e tudo mais, teria que escorar, teria que verificar as fissuras, que ela já tinha passado um forro de gesso, teria que abrir para conseguir verificar as fissuras e escorar, né? Porque uma laje balançando não é normal.
Só que aí, infelizmente, essa cliente, nessa época, ela não seguiu a orientação. Ela acabou fazendo um contrapiso lá em cima. A laje veio a desabar mesmo e causar uma destruição em mesa de sinuca, em geladeira, enfim. Foi algo assim. Antes dela me conhecer, ela tinha feito essa laje. Então, assim, acabou que ela não lembrava nem de onde ela comprou, quem foi que fez. Mas assim, ela disse que foi por segundos que ela teve que tirar o gato dela debaixo da laje e correr debaixo dessa laje. Então, assim, questão de segundos, alguém saiu muito, mas muito ferido mesmo. Então, assim, e essas situações foram me incomodando demais. E eu percebendo que, por exemplo, arquitetos, engenheiros ligavam lá na nossa empresa querendo tirar dúvidas, por exemplo, dúvidas simples, do espaçamento que fica a vigota e o isopor, enfim, coisas bem simples, mas que eu sentia que era porque na graduação, infelizmente, a maioria delas não ensina quase nada. Então, isso dava realmente uma falta de confiança no pessoal em executar, em calcular, em projetar. As pessoas ficam desorientadas e perdidas, principalmente porque quando elas saem logo da graduação, elas já vão entrar basicamente num sobrado, vai fazer o quê? A laje treliçada. Então, assim, pessoal, essa questão toda foi me incomodando bastante. Eu estava bem tranquilo, de certa forma, porque eu já tinha entendido, eu já estava bem confiante, eu já estava ganhando minha autoridade no mercado e tudo mais, só que eu via que muitas pessoas estavam com dúvidas e algumas coisas estavam acabando até estragando o sonho das pessoas, né? O cliente que vê uma laje desabar, assim, a gente entrar em contato com um cliente que aconteceu esse tipo de situação é uma das coisas mais tristes que a gente pode viver, porque a gente vê um sonho de uma pessoa desabando ali, literalmente. Então, assim, é muito, muito, muito triste. E é por isso que eu criei o Homem da Laje, para a gente compartilhar o máximo de conhecimento que conseguir. Em cálculo, em montagem, em verificação, tudo que eu posso compartilhar, eu sempre gravo vídeos para tentar mostrar na prática como que tem que ser feito e como muitas vezes os erros que acontecem. É importante lembrar que de 10 obras que eu visito, 8 tem erros em laje treliçada. Então, assim, é algo que se tornou quase que comum errar em laje treliçada. É algo que é simples, mas dá um trabalho. E aí o pessoal acaba errando nesse trabalho. Então, assim, tudo isso foi acumulando para eu criar e chegar aqui no Homem da Laje, que é onde eu estou hoje, compartilhando o máximo de conteúdo que eu consigo com vocês. Hoje eu já me sinto muito confortável e muito confiante para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu trabalho e faço todos os dias. Todos os dias eu trabalho com a laje treliçada. Hoje eu já participei com certeza de hoje é mais, na verdade, de 200 mil metros quadrados de laje. Só que a empresa dos meus pais já fez mais de 3 milhões de metros quadrados de laje. Então, ou seja, é um know-how de muitos, muitos, muitos anos. Eu me sinto totalmente confortável e acho viável eu compartilhar tudo que eu compartilho aqui com vocês, porque é algo que existe na prática, realmente. Então, pessoal, agora que vocês entenderam sobre como surgiu o Homem da Laje, eu espero que vocês tenham gostado e